Uma mensagem de poder. Isaías delineia o ministério terreno de Cristo. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, e que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52, versículo 2. Os que se propõem a pregar a paz serão reputados por bem-aventurados, pois alcançarão os desesperados de coração. Ensinar a abrangência do ministério de Jesus na terra, explicar sua natureza divina e humana entre nós, e manifestar a praticidade e gentileza de Jesus. Borrifar, aspergir, espalhar. Perspicaz, que observa e é observador. Vislumbrar, começar a surgir ou a aparecer. Isaías 52, do 1, 6, 7, 8, 13, 14 e 15, que diz: Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, e que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz juntamente, exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que a de um outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. A introdução da mensagem no livro do profeta Isaías. Isaías foi quem mais vislumbrou o ministério de Cristo, ou seja, começar, surgir ou aparecer. E através dele, o Espírito Santo utilizou linguagens simbólicas e metafóricas para destacar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. As riquezas dos detalhes apresentados pelo profeta, minuciosamente evidenciados no ministério de Jesus, atestam a veracidade das Sagradas Escrituras. Os sinais no ministério terreno de Jesus. Através de Isaías, vislumbramos o glorioso ministério terreno de Jesus em Isaías 42:1. Para comprovar tais profecias, Jesus ratificou as mensagens de Isaías acerca de si mesmo quanto ao levar sobre si as nossas enfermidades e o castigo resultante do pecado. A visão de um anunciador. Usando uma linguagem coliqual, Isaías anuncia o ministério terreno de Jesus como um verdadeiro anunciador de boas novas, e que faz ouvir a paz, anunciando o bem e trazendo a salvação. Isaías 52:7. Ele veio para pregoar a possibilidade real de uma nova aliança de Deus com o homem, fundada na graça como favor imerecido em Mateus 4:17. Hoje, esse trabalho está sobre a responsabilidade da igreja em Romanos 10:15. A visão de um servo prudente. Vivendo entre os homens e cercado de fariseus que sempre armavam ciladas, em Lucas 11:53 e 54, Jesus procedeu prudentemente como profetizou Isaías 52:13. Ele advertiu seus discípulos a serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas em Mateus 10:16, na parte B. Neste contexto, a pomba é símbolo de pureza e singeleza, assim como a serpente é símbolo das perspicácia, em Gênesis 3:1. A palavra simplicis significa literalmente sem mistura, em relação à imoralidade e conduta diária.
A visão de um sofredor. Em sua visão messiânica, Isaías vislumbra o Filho de Deus desfigurado entre os homens, pois o seu parecer estava tão desfigurado, em Isaías 52:14. Esse versículo previa os maus tratos que os judeus e os soldados romanos haveriam de infligir a Jesus em seu julgamento e crucificação, em Salmos 22, do 6 ao 8, e Mateus 26 ao 67. Isaías também viu a figura humana de Cristo cansado das suas caminhadas, João 4:6, solitário em sua via crucis e sofrendo as agonias do Calvário, em Mateus 26 e versículo 38. A eficácia do ministério terreno de Jesus. Isaías vê um ministério profícuo e operante com o advento do Senhor Jesus em Isaías 9:7. O reino onde ele será o rei de toda a terra, em Zacarias 14:9. Isso acontecerá literalmente quando o Senhor vier para estabelecer o seu reino entre os homens, quando os reinos do mundo serão de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todos sempre, em Apocalipse 11:15. O Senhor purificará as nações. Segundo as profecias bíblicas, quando Jesus vier, separará as nações da terra, em Mateus 25, do 31 ao 32, e Isaías ouviu horrifando muitas nações. Isaías 52, do 15 a parte A. Essa expressão refere-se à purificação que o Senhor trará à terra por sua presença gloriosa, em Malaquias 3:3, quando os ídolos totalmente desaparecerão, em Isaías 2:18. Refere-se também à limpeza espiritual que as pessoas de todas as nações experimentariam quando recebessem a mensagem redentora do Messias. Essa purificação, obviamente, veio pela aspersão do sangue de Cristo. 1 Pedro 1 ao 2. O mundo se calará diante dele. A presença pessoal do Senhor fará calar as nações da terra, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Isaías 52:15b. O sacrifício expiatório de Cristo, o servo do Senhor, purificará muitos gentios e fará com que os reis fiquem surpresos diante do resultado do seu ministério. A glória do Messias havia de ultrapassar em glória tudo o que há na terra. O profeta Isaías previu esse momento no governo de Cristo em Isaías 49:23, onde os reinos desse mundo serão subjugados diante da presença majestosa do Senhor. Daniel 7:27. Quando a glória e a unção do Espírito Santo vem sobre a igreja, os poderosos sucumbem diante do poder e autoridade, assim como Nabucodonosor reconheceu que só Deus é o Senhor, em Daniel 3, do 4 ao 30. O mundo ouvirá sua voz. No reino futuro do Messias, sua voz impactante alcançará todos os povos. Isaías 52:15, a parte C. Essa profecia cumpriu-se em parte entre os gentios em Romanos 15, do 20 ao 21, e terá seu total cumprimento quando o Senhor estiver reinando sobre a terra, em Salmo 102, 22 ao 23. O Messias revelará coisas que eles nunca imaginaram, e todos ficarão atônicos diante dele. As maravilhas da redenção que nunca haviam sido narradas lhes serão anunciadas. A mensagem de Cristo carece ser ecoada através da igreja, usando todos os meios de comunicação, em Romanos 10, do 13 ao 17. A tríplice atuação do ministério de Jesus. Jesus manifestou sua glória aos homens, João 2:11, Isaías 9, do 1 ao 2. Embora no primeiro momento tivesse rejeitado por sua própria nação, ele será confessado por muitos gentios que nunca tinham ouvido falar sobre ele. E através de Lucas 4:18 ao 19, visualizamos a grandeza da pessoa de Jesus e seu ministério, bem como compreender a missão para a qual ele foi enviado. Ele veio para pregar o evangelho aos pobres. Aleluia! Necessitados, aflitos, abatidos e quebrantados de coração, e que temem a sua palavra, em Isaías 61, do 1 ao 3. Ele veio para ensinar. Ao descrever o ministério de Jesus, Mateus o caracteriza por seus ensinos, e percorria Jesus a toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, em Mateus 4, na parte 23a. A diferença e a grandeza do ensino de Jesus estavam na autoridade como ensinava, em Mateus 7, 29.
Em virtude disso, seus ensinos despertavam a atenção popular em Mateus 13:14, 54. A igreja hoje precisa entender que o ensino é um dom que deve ser exercido com dedicação e para a glória de Deus em Romanos 12:7. Ele veio para pregar. O Filho de Deus, em seu ministério terreno, destacou-se também por sua pregação e pregando o Evangelho do Reino em Mateus 4, na parte 23b. O Evangelho de Lucas destaca que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando com seus discípulos. Lucas 8:1. Pois, segundo ele afirmava, para isso vim. Em Marcos 1:38. Ele tinha de anunciar o reino de Deus, e isso exigia que ele viajasse para outros lugares. Pregar o Evangelho é um ministério que devemos levar muito a sério, em 1 Coríntios 9:16. Ele veio para curar. Jesus veio para curar toda a sorte de enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4:23, parte C, e Lucas 5:17. Ao conhecer seu grande poder, as multidões vinham a Jesus para receber a cura e a libertação, em Lucas 6:17 ao 19, e de sorte que ele atendia a todos com o seu amor e graça. Marcos 6:56. Os dons de curar estão à disposição da igreja, ainda hoje, para que possamos glorificar o nome do Senhor. 1 Coríntios 12 e o versículo 9. O prestígio do ministério terreno de Jesus. Durante seu ministério terreno, Jesus foi reconhecido como filho de Davi em Mateus 12:23, filho de Deus em Marcos 5:7, filho do homem em Lucas 18:31 e filho de Maria em Marcos 6:13. Entretanto, ele veio para exercer um ministério espiritual como rei, profeta e sacerdote. Hebreus 12:17. Ele foi reconhecido como profeta. Através de Moisés, Deus revelou que surgiria um grande profeta entre seu povo em Deuteronômio 18:18. Ao ouvir Jesus e manifestar sua glória entre os homens, o povo reconheceu como um grande profeta de Deus e com um grande temor glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, em Lucas 7:16. Ele foi reconhecido sacerdote. Diante dos seus discípulos, Jesus exerceu seu ministério sacerdotal quando orou por eles. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Em João 17:9. Jesus sempre esteve pronto a interceder pelos seus. Aleluia. E ainda hoje vive para interceder por nós como sumo sacerdote celestial, em Hebreus 7:25 e do 8:1. Ele foi reconhecido rei. No momento de sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus foi aclamado pela multidão. Aclamado rei pela multidão. Bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Lucas 19:38. Era o reconhecimento do povo ao rei dos judeus. Em Mateus 2:2. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras acerca do Senhor Jesus em Zacarias 9:9. Na verdade, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores em Apocalipse 19:16. Cristo foi recepcionado em Jerusalém como rei em Mateus 21:5 e logo após sua ascensão foi recepcionado pelas miríades celestiais como o rei da glória em Salmo 24. Atualmente ele é o rei da igreja em 1 Timóteo 1:17, transformando seus súditos em reino e sacerdotes. Em Apocalipse 1:6, e será no milênio aclamado Rei das Nações, Apocalipse 26. E finalmente reinando para toda a eternidade como o único e verdadeiro Rei, em Judas 25. A conclusão da mensagem é: ao verificar essa mensagem sobre o ministério terreno de Jesus, encontramos fortes evidências de como exerceu seu ministério em sua plenitude humana e divina, e a fim de cumprir seu ministério profetizado pelos santos profetas do passado. Ele cumpriu a suprema vontade de Deus, abrindo um novo e vivo caminho para a vida eterna. Essa é a mensagem do Senhor.